Olá, muito boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez para desenvolvimento de mais uma videoaula do canal WebSal. Hoje, dia 17/2/2015, vamos trazer um assunto importante para todos nós no nosso estudo, nas nossas pesquisas, nossas investigações, com o título de A Trajetória de Revalorização do Movimento Gnóstico Cristão Universal. Pode-se definir valor como um conjunto de características de uma determinada pessoa ou organização que determinam a forma como a pessoa ou organização se comportam e interagem com os outros indivíduos e com o meio ambiente. Valor é a importância que se atribui a uma determinada coisa. Quanto mais importante for uma determinada coisa para nós, tanto mais importante será, tanto mais valor nós daremos. Algo que não é importante para a gente não possui o menor valor também. Há uma cadeira estudada na filosofia e nas ciências jurídicas chamada Axiologia dos Valores, que trata os valores desde o menor até o maior grau. Na ONU há uma escala de valores axiológicos que vai do menor ao maior valor. Vai dos valores subjetivos aos valores objetivos. Os menores valores pela escala axiológica são os valores materiais, e os maiores são os espirituais, tendo seu expoente no amor. Temos valores positivos e valores negativos. Veja bem que é uma escada de graduação que vai do menor para o maior, numa ordem ascendente para o maior, numa ordem descendente para os menores. Os valores positivos são os valores do bem, que constituem o alicerce da loja branca, e os valores negativos são os valores do mal, que embasam a loja negra. Holisticamente falando, na escala relativista, os valores do mal possuem a função de realçarem os valores do bem e vice-versa. Isto quer dizer que guardam uma relação de interdependência, isto é, um só existe em função do outro e o outro só existe em função do um. As forças da loja branca lutam pela elevação dos valores entre os seres humanos, e a loja negra luta pelo rebaixamento, pela depreciação desses valores. Na trajetória de movimentação do conhecimento gnóstico samaliano, desde 1950 até o presente, houve momentos de ascensão, de elevação, de valorização da gnose. Houve momentos de depreciação desta e também houve momentos de revalorização. E isto é o que nós propomos a estar abordando neste texto. Nesta trajetória de percurso do saber gnóstico samaliano, os veneráveis mestres lutaram pela valorização, pela elevação do saber gnóstico. Entretanto, os falsos mestres, traidores e mitomaníacos empreenderam seus esforços para a depreciação, para a avacalhação e desvalorização do saber gnóstico samaliano. Desde 1950 até o ano 2000, os veneráveis mestres Samael e Rabulu se constituíram em verdadeiros pontífices do colégio de iniciados da loja branca aqui na Terra,
ajudando a humanidade a atravessar a ponte de ligação da sabedoria gnóstica que permite a passagem do mundo da ignorância para o universo do saber de luz. Paralelamente à luta dos veneráveis mestres Samael e Rabulu para levar os estudantes gnósticos à apropriação do saber gnóstico samaliano, os falsos mestres e mitômanos fizeram exatamente o contrário. Do ano 2000 até os dias de hoje, em apenas 14 anos da morte do venerável mestre Rabulu, agora 15, estamos no ano 2015, os falsos mestres e mitômanos gnósticos teriam colocado toda a real doutrina gnóstica samaliana a perder se não fosse a luta de alguns fiéis defensores da real gnose samaliana. Nesse sentido, surgiram algumas pessoas e organizações que apresentaram resistência ao movimento acelerado de depreciação do movimento gnóstico cristão universal pelas forças negras. Essas forças, como no exército negro potente, avançavam aceleradamente pela expressão que ganham na mídia atual, a velocidade é enorme, os contatos são, as mensagens são instantâneas. Então, nesse sentido, essas pessoas que surgiram, algumas organizações que lutaram na defesa pela valorização da real doutrina gnóstica samaeliana. Entre estes podemos citar a própria Associação Gnoseolística Samael Aumbeor, a GSAL, a Gnose, o site gnoses.net, os gnósticos de Aquário e o magnífico missionário gnóstico Jorge Velez Restrepo, a quem carinhosamente e por merecimento nós o chamamos de o apóstolo da revalorização gnóstica, da revalorização da doutrina gnóstica samaliana, da revalorização do movimento gnóstico cristão universal. De 1950 até 1977, o venerável mestre Samael deu verdadeira autenticidade ao saber gnóstico, valorizou o conhecimento gnóstico com base nos 3 fatores de revolução da consciência e mais de 100 obras que nos deixou gratuitamente. Da mesma forma, de 1977 até o ano 1998, o venerável mestre Rabulu reformou e sintetizou o conhecimento gnóstico samaliano em suas várias obras de perfil sintético, onde ele promoveu a simplificação do conhecimento gnóstico de forma extraordinária. Em 1998, o venerável mestre Rabulu ressintetizou o conhecimento gnóstico samaliano, que fora sintetizada por ele mesmo no conteúdo do livro Hercólogos, onde o inseriu para a humanidade, configurando-o ao grau máximo de simplicidade e objetividade evolucionária. Os falsos mitômanos, os falsos profetas, os falsos mestres mitômanos, os traidores dos veneráveis mestres, autênticos magos negros, a serviço da loja negra, expropriaram do autêntico movimento gnóstico cristão universal, o conhecimento gnóstico, os conhecimentos gnósticos samalianos, valorizado, o sintetizado e o ressintetizado. Então, em poucos anos, eles
expropriaram da comunidade gnóstica o conhecimento, tanto o valorizado pelo Venerável Mestre Samael, como o sintetizado pelo Venerável Mestre Rabulu, e o ressintetizado também pelo Venerável Mestre Rabulu. Eles os depreciaram, avacalharam aos extremos. Os estudantes de gnose samaliana, fiéis ao Venerável Mestre Samael e a Rabulu, que trabalham na defesa e na revalorização do real conhecimento gnóstico samaliano, vem revalorizando desde o ponto mais subjetivo até o mais objetivo destes ensinamentos. A parte mais elevada desta ação de revalorização está contida na doutrina gnóstica ressintetizada, contida no conteúdo do Liber Colibus, do Venerável Mestre Rabulu, por conter um grau máximo de simplicidade e objetividade de tudo o que passou a humanidade como vetor norteador do caminho de liberação. Então, meus amigos, estudantes e estudiosos da eterna ciência dos sábios da gnose, nós tivemos, em síntese, até 1950, quando apareceu o Venerável Mestre Samael, uma restauração do movimento gnóstico. Até aí a gnose estava dissolvida por todas as ordens religiosas místicas. O Venerável Mestre Samael pegou todo esse conhecimento e sintetizou na sua doutrina síntese, chamada os 3 fatores de revolução da consciência, que é a base da doutrina gnóstica samaliana, é a base do movimento gnóstico cristão universal que ele fundara na Colômbia. Então, a partir de 1950 até 1977, nós tivemos o movimento gnóstico organizado, valorizado pelo Venerável Mestre Samael. De 1977 até 1998, tivemos o movimento gnóstico samaliano sintetizado pelo Venerável Mestre Rabulu, que o sintetizou, simplificou, deu mais objetividade, mais simplicidade. De 1977 para frente, também até 1998, então foi sintetizado. Em 1998, o Venerável Mestre Rabulu sintetiza a si próprio, dando mais uma oitava, mais uma sintetização no seu próprio conhecimento. Escreve o Liber Colibus, então ele ressintetiza. Então tivemos o movimento gnóstico ressintetizado, que vai até os dias de hoje. Com sua morte, os magos negros, os mitômanos, os falsos profetas, os adversários, traidores da gnose e do Venerável Mestre Samael promoveram uma movimentação de depreciação desta doutrina, deste conhecimento gnóstico, e expropriaram da loja branca este conteúdo fantástico. Se não fosse a força, e a resistência desses heróis, poucos estudantes e alguns sites, algumas organizações que lutaram em sentido contrário para defender e para valorizar o conhecimento gnóstico samaliano, a doutrina gnóstica do movimento cristão universal teria ido água abaixo, estaria tudo perdido diante da inércia de muitos estudantes gnósticos, principalmente os da nova ordem gnóstica, recentemente desativada pelo Venerável Mestre Rabulu. Então, até aqui as nossas palavras, a nossa leitura do texto, esperando que vocês estejam conosco na próxima videoaula e na próxima aula do canal Websal, diariamente às 21 horas, no canal Websal vai ao ar esta mensagem gnóstica,
Tenham todos uma abençoada noite de experiências gnósticas. Tenham força no trabalho interior, de revolução da consciência e paz no seu coração, a paz reverencial.